Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje vamos falar sobre 5 pontos interessantes do mundo do vinho. Primeiro, qual é a diferença quando se produz um vinho em usar barril de carvalho, tonel de inox ou ovo de concreto? Segundo, como devemos armazenar os vinhos em casa? Que medidas tomar? Terceiro, quando devo devolver um vinho que eu escolhi no restaurante? Ou seja, em que condições, em que situação isso é possível e quando isso não é possível? Vinho com mais álcool é melhor? Vinho doce ou semi-seco é ruim? Fique com a gente e vamos falar sobre esses pontos. Bom, qual a diferença entre barril de vinho de carvalho, né, de armazenar o vinho num barril de carvalho, num tanque de inox ou num ovo de concreto? Ovo de concreto é um bicho meio diferente, né? Mas acho que são os três mais utilizados na produção do vinho, né? Tem Isso. outras formas, né, de conservar, de fermentar o vinho, deixar ele evoluir na vinícola, mas essas são as principais. Eu acho assim, tem duas características básicas nisso. Uma, se deixa entrar oxigênio para o vinho e se passa algum aroma para o vinho. Então vamos começar pelo barril de carvalho, né? O barril de carvalho, ele, através da madeira, entra um pouquinho de oxigênio. Isso é muito bom para o vinho, isso é um processo chamado microoxigenação. Isso faz com que os taninos fiquem mais redondos, que estabilize melhor a cor. No fim, o vinho vai acabar tendo até mais capacidade de evoluir ao longo do tempo do que se não fosse feito assim. Além disso, a madeira passa também um pouquinho de tanino para o vinho. E outra coisa, ela passa aromas também, né? Quais aromas típicos que a madeira passa, né? Baunilha, coco, chocolate, Cacau, caramelo, até. café. São, no geral, são Caixa de aromas charuto. um pouquinho adocicados, né? Uhum. Mas é isso. Já o inox, né? O inox não deixa passar oxigênio nenhum. Não passa oxigênio nenhum e não passa aromas para o vinho. Então é um recipiente que se fala que é inerte, quer dizer, ele não aporta nada para o vinho. O inox tem uma vantagem durante a fermentação, que é possível controlar a temperatura, né? Então, por exemplo, se quer fermentar no barril de carvalho, tem vinho que quer fermentar em barril de carvalho, o controle de temperatura é mais difícil, Mais o inox é super simples, né? Agora, isso tem tudo a ver com a característica que você quer dar para o vinho, né? A característica final, né? Se você quer manter a fruta ou se você quer alguma coisa que tenha mais, além de fruta, né? Mais aroma, além da fruta típica. Então, é uma escolha do produtor, né? Sim, o estilo do vinho, o que ele vai fazer, o que ele quer de produto final, né? Eu diria que a forma mais normal de produzir um vinho que vai passar em barril de carvalho é fazer a fermentação num tanque de inox e depois deixar ele evoluir num barril de carvalho, né? Então acaba combinando as duas coisas. Você controla bem a temperatura e depois deixa evoluir, né? Bom, o que faltou a gente falar é o ovo de O concreto. ovo de concreto, que é uma coisa mais exótica. É uma coisa mais recente, né? Mais moderna, mas tem muita gente usando. O ovo de concreto ele deixa também passar oxigênio, então tem esse efeito de microoxigenação. Ele não aporta aromas para o vinho. E ele tem uma outra característica que quando se faz a fermentação dentro dele, o vinho o mosto lá começa a esquentar alguma parte e ele começa a circular dentro do ovo de concreto. Sozinho, né? Sozinho. Por exemplo, quando vai se fazer uma fermentação de vinho tinto num tanque de inox, é normal, é necessário que se fazer, pega a casca, sobe, cria uma capa em cima daquele vinho lá dentro do tanque, então se tira o vinho que está embaixo disso e coloca de novo em cima das cascas, para ter essa interação entre o suco e as cascas. No ovo de concreto isso não é necessário, automaticamente isso já acontece. Tá, muito bacana. Qual que é a próxima pergunta? Como que a gente deve armazenar o vinho? De pé, deitado, Primeiro, na sala, no quarto? No geral não deve ser armazenado em pé, não. É que a gente tem uma foto bem interessante aqui, que o cara foi criativo, né? Colocou uma parede de vinho em pé. Se o vinho... Por que não pode ser armazenado em pé o vinho? Porque
bom, através da Qual que é o rolha, grande objetivo, né, de você? a rolha deixar deixa deitado? passar um pouquinho de oxigênio, né? Muito pouco, mas ela deixa passar. E se a rolha se resseca, ela vai deixar passar mais oxigênio, né? Então se deixa o vinho deitado para o vinho ficar em contato com a rolha ficar úmida e ela não aumentar essa porosidade dela, quer dizer, ela não começar a deixar passar muito oxigênio. Fica úmido, fica gordinho e trava mais ali o bocal do vinho, né, da garrafa. Isso quer dizer então que se for um screw cap, aí não precisa deixar deitado? O screw cap aí, tanto faz, né? Screw cap não acontece isso, quer dizer, não vai passar oxigênio nunca de jeito nenhum, então o screw cap, se quiser deixar ele em pé, não faz diferença De nenhuma. pé ou deitado, tanto faz, né? E o espumante? O espumante é interessante, é uma rolha, né? Então ela pode deixar passar oxigênio, só que aquele líquido lá dentro está com uma pressão muito alta. A pressão do espumante é a pressão que tem um pneu de carro, né? É muito grande, então é difícil entrar oxigênio através da rolha do espumante. Então, para o espumante é menos importante deixar deitado, mas ainda assim a recomendação é deixar deitado sim para preservar a umidade da rolha. Tá, e além da posição da garrafa na adega, como é que tem que ser a temperatura? Então isso é importante. A temperatura, o ideal é ser em torno de 15 graus, né? Tudo isso a gente está falando de vinhos que a gente vai querer conservar por vários anos. A gente quer conservar o vinho por 5 anos, 10 anos ou mais. Não é o vinho que a gente Se comprou o hoje vinho para tomar amanhã, né? Se tu vai ficar com ele 1 ano em casa, tudo isso é muito menos importante. É bom tomar esses cuidados, mas é muito menos importante, né? Então, primeiro, a temperatura deve ser em torno de 15 graus, a umidade de 60% a 80%. Então, essa é a recomendação para esses vinhos de guarda, né? Mas, pô, se não tem uma adega, como é que vai fazer para guardar isso em casa? Bom, se não tem uma adega, então não tente guardar vinhos por 10 anos, né? Até guardar, sei lá, comprou um vinho novo, guardou 2 anos, se seguir umas recomendações básicas, não tem problema. Quais são as recomendações básicas? Deixe longe do calor, longe da luz e longe de vibração. Basicamente isso. Quer dizer, bom, outra coisa, não guarde dentro do refrigerador. Por quê? Porque lá o ambiente é super seco, ele vai ressecar a rolha e vai dar aquele problema que a gente falou. Vai acabar entrando ar pela rolha e vai acelerar a oxidação do vinho. Então não guarde no refrigerador. É bom não guardar na cozinha, porque a cozinha às vezes fica muito quente, né, por causa do fogão, do forno. Então guarde num lugar na sombra, né? Então fora da luz, que não seja muito quente, um lugar mais fresco da casa e deitado e vai dar tudo certo. Excelente. Vamos para a próxima. Está curtindo o nosso vídeo? Então nos ajude a criar mais conteúdos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe seus comentários. Bom, a gente está no restaurante e tem sempre muitas vezes aquela situação que a gente vê onde alguém devolvendo o vinho. O que acontece? Em qual situação a gente tem que devolver o vinho no restaurante? Bom, a gente vai citar aqui 4 problemas que são, não vou dizer comuns, né, mas que podem acontecer e que poderiam propiciar a devolução do vinho. O primeiro, acho que é o mais comum, é a rolha mofada, né? O bochonnet, cork em inglês, né? Então, qual que é o problema da rolha mofada? É um problema que vem da própria rolha. Normalmente, isso é na fabricação da rolha, a rolha pegou lá, ela ficou mal exposta ou foi contaminada de alguma forma e aquilo passa totalmente desapercebido, é super difícil de pegar que a rolha está desse jeito. E coloca no vinho, e aí com o passar do tempo, aquilo ali em contato com o vinho, ela vai passar aromas de mofado para o vinho, né? Então esse vinho bochonnet, que acho que é o termo que se usa mais, esse é o mais clássico de se devolver um vinho. Então por isso que se cheira a rolha quando se abre o vinho, vê se tem um cheiro de mofado. Um cheirinho de mofado, né? Às vezes aquilo consegue perceber na rolha, às vezes é difícil perceber na rolha, mas acaba percebendo no vinho, né? E ainda depende tem gente que percebe isso mais facilmente, tem gente que é menos sensível e percebe isso muito pouco. A sensibilidade varia, né, de pessoa para pessoa. E isso é um problema muito comum, hoje em dia está menos
menos comum do que antigamente. Eu já vi uma estatística que 5% dos vinhos tinham esse problema, mas já faz um tempo. Aham. Eu diria que agora as vinícolas e os próprios produtores de rolha estão cada vez cuidando mais, criando novos métodos para garantir qualidade, então isso hoje eu diria que é menos do que 5%. É. Inclusive no nosso próprio consumo né, pessoal, a gente tem visto estatisticamente, né, e empiricamente uma participação muito menos relevante do Beauchardonnay, né, nas garrafas que a gente toma. 5%, quer dizer, cada 20 vinhos pegaria um Beauchardonnay. Não sei, eu acho que é um pouco menos que isso, mas também não é insignificante, né? Acontece, quer dizer, uma vez a cada 2 meses eu pego um vinho assim. Bom, outro problema, o vinho está muito oxidado, quer dizer, pegou aquele vinho, pediu no restaurante um vinho, ele é novo. Esse vinho, ele olha a cor dele, ele está com a cor de um vinho evoluído, já fique desconfiado. Se o vinho é novo está com cor de vinho evoluído, ele pode ter sido oxidado em demasia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele foi mal conservado, ou ficou no calor, ou ficou num lugar que tinha muita luz, né? Ele vai ter aromas de nozes, aromas daquela maçã machucada. Se pegar esse vinho e lembrar de alguma forma vinho do Porto, é porque está bem oxidado, né? Então, e isso é um problema tipicamente de conservação, né? Esse é de conservação, quer dizer, a rolha a gente viu que é um problema de produção da rolha, né? Na maior parte dos casos é de produção da rolha. Esse não é culpa do produtor nem da rolha, obviamente, nem do produtor do vinho, esse é de conservação do vinho. Quer dizer, então pode ser, ou na loja guardou ele mal, ou no restaurante. Eu acho até o que é mais normal, na própria alfândega, o vinho chega lá no porto e ele fica no tempo demais lá, dá algum problema de conservação para ele lá no porto, ele fica ao sol e a refrigeração dele não está funcionando, aí é tiro e queda. Ou às vezes até mesmo no transporte, né? Quando o importador não transporta em container refrigerado, né? Um vinho mais barato, pode dar isso. Outro defeito, o avinagrado. Esse pegou o vinho, sentiu o cheiro de vinagre, teve problema. E esse problema normalmente é na produção do vinho mesmo, é lá na vinícola, né? Não colocou conservante suficiente para aquele vinho e ele acabou virando vinagre. E qual que é o último problema que a gente pode encontrar? O último é redução. Redução é o contrário da oxidação. Aqui é falta de oxigênio, quer dizer, o vinho foi produzido muitas vezes porque o produtor queria fazer dessa forma mesmo, produzido sem contato com o oxigênio. Isso se faz quando você quer preservar aqueles aromas os aromas primários, mais frutados, né, do vinho. Então ele é produzido com muito pouco oxigênio, tenta evitar todo o contato com o oxigênio, e na garrafa acabou também não tendo essa microoxigenação. Isso traz um determinado tipo de aroma, né? Suor, ovo, repolho, eu acho que são os aromas bem diferentes. Vai chegar, vai incomodar. Agora esse problema normalmente deixando o vinho em contato com o ar, quer dizer, pega a taça, gira a taça, coloca o vinho no decanter, entra um pouco de oxigênio e esse aroma vai sumir. Esse é o normal, né? Bom, a gente falou dos 4 problemas. Sempre, se estiver num restaurante, o restaurante tem um sommelier, você está desconfiado que tem um desses problemas, chama o sommelier, conversa com ele e ele vai ou tentar resolver ou vai trocar o vinho para você, né? Mas, se não tiver nenhum desses problemas e você está insistindo em devolver... O que tem assim, recebi o vinho, aí eu cheirei, bebi o vinho, não gostei do vinho, a qualidade não tá boa. Escolheu errado. Esse não tem direito a devolver, devolve se tem algum desses defeitos que a gente falou. O simples fato de não gostar do vinho, de achar que o vinho não é bom, não é a razão para devolver. Você pode, não gostou do vinho, pede outro, mas aquele não vai devolver não, né? Tem gente que gosta da encenação e devolve, mas se o vinho estiver bom, o sommelier vai detectar. Ok? Próxima. Essa é interessante. Vinho com mais álcool necessariamente é melhor? Significa que o vinho é mais top?
Isso aconteceu, acho que nas últimas décadas aqui, na era Robert Parker, né? Que o Parker se tornou o crítico de vinho mais famoso do mundo, mais importante do mundo, e ele tinha um gosto pessoal que ele gostava de vinhos encorpados, vinho com muito álcool, né? Isso acabou afetando todo mundo e inclusive valorizou muito, né, os vinhos, esses vinhos com essas características foram muito valorizados, porque todo mundo procurava. Mas então quer dizer que vinho com mais álcool é melhor? Não, isso não quer dizer não. Inclusive os vinhos mais caros do mundo não são vinhos muito alcoólicos, né? Suponha que você pega 2 vinhos, vou botar aqui, os 2 têm 14% de álcool. Um desses vinhos, 14% de álcool, coloca na boca e está muito bom, está integrado, não sente aquela explosão de álcool no nariz. E o outro coloca no nariz, chega a incomodar, aquela coisa quente, aquele álcool que vem. E os 2 têm 14% de álcool. Isso pode acontecer sim. Isso quer dizer que um está equilibrado com aquele 14% de álcool, ou seja, ele tem estrutura suficiente para você ter tanino, tem acidez, tem aromas, né? E o outro não tem 14% de álcool, mas não tem uma estrutura tânica, não tem muita acidez, não tem essa estrutura aromática, então aquele álcool se destaca muito e deixa o vinho desequilibrado. Então o que dá para ver é que não é o álcool que é o relevante, o quanto tem de álcool, é o equilíbrio todo do vinho, né? Até estou colocando aqui exemplo para vocês, 2 vinhos, né? A gente tem aqui um Neuville Las Cases 2000, que é 13% de álcool, e um Robert Foley Petit Chirard 2007, que é 16,5% de álcool. Esse vinho tem 13% de álcool, o Neuville Las Cases, tem nota 100 da Wine Spectator e 98 do Parker. Enquanto que esse Petit Chirard, que é 16,5% de álcool, ele tem 92 da Wine Spectator e 95 do Parker. Dá para ver aqui que o Parker prefere esse vinho mais alcoólico em relação ao Wine Spectator. Então ele tem essa preferência mesmo. Mas mesmo o Parker, ele dá 98 pontos para esse vinho que tem 13% e ele deu 95 pontos porque tem 16,5%. Então mesmo o Parker tendo essa preferência por vinho encorpado e com álcool, ele está aqui, está dizendo que ele prefere o outro vinho do que esse. É muito legal essa comparação, né, que a gente está vendo aqui, que muito provavelmente o Foley é um vinho potente, né, não só pelo álcool, mas potente como um todo. E os críticos estão privilegiando o equilíbrio e a elegância do Bordeaux. Né? E o Foley é um grande vinho, ó, as notas dele, 92 da Spectator e 95 do Parker. Né? Agora, falando em críticos, não deixem de nos assistir no nosso episódio que nós vamos falar dos críticos. A gente montou uma apresentação aqui só sobre os críticos, a gente vai falar em detalhes sobre os mais importantes. Vinho doce. A gente é muito gozado as pessoas que estão começando a tomar vinho, né? Então, primeiro que é o conceito de vinho seco, né? Então, o cara vai, eu quero um vinho seco, né? Como um sinônimo, um significado aí de que está querendo um vinho bom, né? Porque vinho doce é vinho ruim, mas isso é sério, é verdade? Como é que é? Não, depende. De fato, tem muito vinho doce que não é bom, né? Mas a gente até trouxe uns exemplos aqui, por exemplo, Chateau de Quem. É um dos vinhos mais caros do mundo, é um vinho de sobremesa, é um vinho muito doce. Então, obviamente, já cai por terra dizer que até a pergunta se vinho doce é sempre ruim já cai por terra, né? Porque um dos melhores vinhos do mundo é um vinho muito doce, né? Os vinhos alemães, a Alemanha faz grandes Riesling e muitos deles é normal lá ter açúcar residual, não chega a ser um vinho de sobremesa, mas ele tem um açúcar residual, então cai mais nessa categoria aí de semi-seco, né? E são grandes vinhos, super respeitados, super bem precificados, né? São vinhos caros, né? E super bem ranqueados também, todos têm notas excelentes, né? Então já dá para ver que o fato de ser doce ou semi-seco não fala nada de qualidade, fala só uma característica do vinho. O vinho é espumante, é branco, é tinto, é doce, é uma característica do vinho. Pode ser um vinho bom, pode ser um vinho ruim. De novo, o que é importante é o que você falou quando a gente falou do álcool, né? É o equilíbrio, né? A doçura com acidez, com corpo, com aroma. É isso mesmo. É isso aí. No fim, o vinho é sempre isso. A qualidade do vinho está nesse equilíbrio. No equilíbrio, né?
E como é que a gente harmoniza aí, já que a gente está falando em vinho doce ou quase doce? Bom, primeiro, vinho de sobremesa, né? Tipo Iken, tipo um Tokai, né? Tokai húngaro, Outro grande espetacular. vinho, né? São vinhos para comer com sobremesa. Esses vinhos semi-secos, tipo esses alemães que a gente falou, esses Rieslings, eles não são, eles podem acompanhar uma sobremesa, desde que a sobremesa não seja muito doce, pode ser uma fruta, mas eles são feitos para acompanhar a refeição, sim, né? Em especial, tem algum tipo de refeição que combina muito com esse tipo de vinho, com umami, picante, tudo isso se dá muito bem com açúcar Com residual. açúcar residual. Então, nesses casos, eles vão combinar melhor que qualquer outro vinho, né? Ótimo. E o que a gente deve evitar aí no semi-seco? Boa Em questão. termos de comida, né? Ele vai muito bem com umami, com picante. Se for uma comida muito ácida ou muito salgada, ele vai aumentar a sensação de doçura do vinho. Tá. Se o vinho já tem um açúcar residual, ele vai ficar mais doce ainda. Ou seja, vai sair do E famoso aí equilíbrio. Vai Né? sair do equilíbrio, é isso aí. Legal. Tá bom. Acabou. É a última?